O que leva a isto? Quais são as causas disso? O que está por trás disso para a gente ter hoje uma geração aí, 20 milhões de brasileiros diagnosticados de TAG? O que está por trás disso? Então, os fatores, eles são diversos. Não existe ainda um fator específico. O primeiro fator, ele pode ser uma carga genética, viu? Como nós estávamos... Geneticamente falando, o indivíduo herdou de pai, de mãe, de tio, de tia. Ah, minha tia era assim, meu tio teve isso. É certo que nós agora, como o pastor sempre está colocando ou colocou agora nesse momento, é que hoje se fala sobre isso, né? Antes não se falava, né? Se expulsava demônio, né? Se orava na cabeça, repreendia e cadê? Né? Cadê Demonizava a cura? Demonizava a pessoa. Cadê a cura? A cura não aconteceu. Então, é uma carga genética. É um dos fatores, viu? Um outro fator ambiental que pode também desencadear o TAG, transtorno. É mesmo? O ambiente. Esse ambiente é o lar? O ambiente familiar? Familiar. Ele gera isso? Gera. A pessoa com separação de pais, né? O filho pode desencadear. Um conflito familiar pode desencadear. Um acidente de carro pode desencadear. Viu? Uma batida de carro, a pessoa está ali, pode ser que ela perdeu ou não um ente querido, pode desencadear, sim, o TAG. Também a gente vai para o ambiente, né? Cárcere, né? Eu imagino que os encarcerados hoje, né? A maioria deles, eu imagino não, tenho certeza, a prisão, de alguma forma, né? Aquela questão de posse sobre o outro, um marido possessivo ou uma esposa possessiva, pode desencadear também. Um outro fator também, que é muito importante a gente frisar, que é um outro fator que pode desencadear também o TAG, é essa parte da química do cérebro. O nosso cérebro, ele tem várias conexões. Então, a química neurológica, cerebral, ela pode também desencadear o TAG. É mesmo? Ou seja, o desgaste da química, essa pessoa que se envolve muito, que não tem um tempo para si mesma e mergulha em trabalho e estudo e não cuida do seu organismo, também leva a tudo isso. Também, porque também é um dos fatores, fortissimamente falando, que pode desencadear o estresse, né? E os pastores e os crentes igrejeiros que moram na igreja, de domingo a domingo, esquece família, não tem culto de aniversário, não tem almoço com a família, não tem aniversário de esposa, não tem aniversário de casamento. Ele diz, eu morro pela igreja e vivo dentro da igreja. Aí os filhos crescem, não querem saber de igreja, não querem nada. Não querem Desencadeia nada. Isso aí, essa religiosidade? Pode desencadear. Nós levávamos muito, né, para o lado espiritual, lá atrás. Hoje, graças a Deus, os pastores estão dentro de faculdades, fazendo faculdade de psicologia. Muitos deles nem vão exercer na prática clínica, né, para ter um retorno financeiro. Mas uma boa parte vão exercer para os seus membros, para as suas ovelhas. Inclusive, os pastores precisam se cuidar, porque o ministério, ele exige bastante. Ele exige tempo, horas de sono, né? Então, essa coisa aí de não dar tempo para si, ela foge muito da mordomia do corpo. O próprio Deus, ele quer que a gente se cuide, né? Dê tempo para a gente. É verdade. E a senhora está falando com muita propriedade, porque eu tenho alguns amigos que estão, e amigas que estão fazendo psicologia. Sim. E eles tiveram a hombridade de dizer justamente isso.
Eu não estou fazendo psicologia para ir para um consultório clinicar, mas eu optei pela psicologia para tratar de mim mesmo, para se encontrar comigo mesmo. Também. E muitos estão lá nessa objetividade. Muito importante isso. É claro, pastor Cláudio Gama, deixar bem claro aqui, que eu sei que esse YouTube sobre TAG, vai alcançar várias pessoas. E é bom frisar que a psicologia, ela não anda com o espiritual, ela está bem a psicologia, partida. A disciplina não anda, psicológica da psicologia não anda com o espiritual. Não anda com o espiritual. Nós temos toda... Qual é aí a diferença? Como é que é esse... o espiritual vai para um caminho, a psicologia vai para o outro. Como é que é essa estrada aí desses dois aí? Nós, psicólogos, nós atendemos como uma área médica. A área médica tem toda uma ética profissional. Legal. Entendeu? Então, não temos que levar para o consultório o nosso Deus. Se o paciente falar sobre Deus, aí é o Deus dele. O ser ativo no consultório é o paciente. Nós não podemos levar, vai para a igreja porque você vai ser curado de TAG. Vai para a igreja porque você vai ser curada de depressão, de bipolarismo. Não. Foge da ética profissional. O Conselho Federal de Psicologia, ele é muito atento e nós também, os profissionais. O profissional que foge dessa ética, ele passa a não ser profissional, porque nós temos a igreja para falar sobre esse lado espiritual. Agora, muitas pessoas que vão ao consultório falam sobre Deus, aí é com a pessoa. Então, trabalhando uma hipótese que esse psicólogo que está lá atendendo um paciente é um pastor, é um líder religioso, ou é um crente, um membro da igreja, e a pessoa dá uma crise, aí ele levanta, esquece que é psicólogo, abre mão, não, eu vou expulsar esse demônio. Aí não cabe a ele. Não. Primeiro já começa errado, já conceituando que é um demônio. Não cabe. A visão do psicólogo dentro do consultório, né, principalmente na ética profissional, é acalmar esse ataque, né? O dito ataque, de forma que a pessoa use as técnicas profissionais, entendeu? Existem várias técnicas profissionais, mas nós, na Casa de Deus, nós podemos fazer uma associação, dizer, ensinar, né? Não é que nós vamos associar a nossa profissão ao espiritual, de forma alguma, porque também tem toda uma ética aprendida, né? É um treinamento. Mas nós sabemos, sim, que existem muitas causas no campo, no âmbito espiritual, que a pessoa vai sentir vários sintomas e que pode não ser um TAG, pode ser um demônio que está ali, alguma coisa parecida, né? E assim senhora, por diante. A senhora, com muita propriedade, já tocou num assunto, porque hoje a gente está falando com a psicóloga Márcia Molinari, mas eu acompanhei o seu ministério e a senhora é de uma representatividade muito forte na área da exposição bíblica, como pregadora, como exegeta bíblica, é uma voz profética. E a senhora falou da diferenciação do lado espiritual com a psicologia. E a senhora tem essas duas virtudes, essas duas credenciais. Eu te pergunto o seguinte: dentro da sua experiência, tanto cristã, teológica e psicológica, ainda que a pessoa não esteja endemoniada,
mas existe algum espírito maligno que se alimenta daquela doença psicossomática? Pastor Cláudio, a gente não pode aqui fugir da ética, né, profissional. Vamos dizer que a gente abre ressalvas aqui, né, dentro de uma ética tanto espiritual como também profissional. Eu digo que pode ser sim. Porque existem enfermidades que a pessoa chega, você põe num aparelho de ressonância magnética e não aparece nada. Uhum. Vai em todos os especialistas e a pessoa não tem nada, mas o sintoma está lá. O sintoma está lá. Aí, às vezes, numa oração as coisas acontecem. Agora, a senhora está frisando muito bem, e deixa isso aqui bem claro. Uma coisa é a pastora Márcia Molinari na sua igreja. Outra coisa é a psicóloga Márcia Molinari no seu consultório. No consultório são as ferramentas psicológicas. É isso mesmo. E na igreja é a bendita palavra de Deus. Deixar bem claro aqui. E outra coisa que está sendo exposto aqui com muita propriedade é o reconhecimento desta profissão, da ferramenta da psicologia, visando o bem melhor da sociedade. Com certeza. E não é uma negação da fé. Não. É uma distinção, é saber se posicionar e saber distinguir a sua funcionalidade em relação ao público que está diante de vós. Isso é muito interessante. É bom não misturar as coisas. Não, de jeito nenhum, não podemos. É claro que nós, como pastores, no caso eu como pastora, e optei por fazer psicologia. Quando chega no nosso consultório alguém evangélico, as questões da igreja, se for a queixa daquele paciente, é claro que nós vamos entender. Entendeu? Nós vamos entender, teremos uma visão mais aguçada para saber um pouco mais daquela dor, da dor do paciente, da fala, do sermão, né, da queixa que ele leva para o consultório. Porque a igreja também é um lugar com vários tipos de pessoas. Nós não podemos selecionar quem entra na igreja, não podemos, não temos esse direito. E nem queremos esse direito. Justamente. Né? Nem queremos esse direito para a gente, não. Mas o psicólogo crente evangélico, ele já tem sobre o evangélico a queixa dele. Se desencadeou o TAG lá dentro da igreja por algum fator, briga com o irmão, porque a igreja tem todo tipo de temperamento. Talvez seja um dos ambientes hoje mais geradores de TAG. É verdade. A gente costuma dizer que quem consegue lidar dentro da igreja na sua relação interpessoal, consegue lidar aí fora, numa firma, num grupo, né? É verdade. Num ambiente que ele vai saber lidar ali com vários tipos de temperamentos, de personalidades. Existem vários. Então, a igreja hoje, ela cuida disso com mais afinco, né, com mais inteligência, porque o fato dos pastores também reconhecerem que precisam dessa profissão para cuidar do seu membro é muito importante devido a isso. É verdade. Entendeu, pastor? E quando o pastor ele tem essa percepção e ele se dedica em se aperfeiçoar, a clínica pastoral, que é o gabinete, né, que eles chamam de gabinete pastoral, aconselhamento pastoral, mas nada mais é do que uma clínica pastoral, ele está mais habilitado para entender o outro. É verdade. Porque na escola passada, e principalmente na escola que nós fomos gerados, quando não tinha uma resposta para aquilo, atribuía ao diabo. Tudo é Satanás, tudo é demônio. É verdade. E às vezes a pessoa estava precisando apenas de um amor, de um abraço. Aquele aconchego, aquele olhar, atenção, a fala do paciente, para poder
encaminhá-lo ao especialista certo, que não vai misturar religião, oração, igreja, justamente, né? isso. O paciente pode até falar de Deus, mas o especialista da área vai ter uma escuta ao sofrimento interno do paciente para poder, assim, trazer a cura, as técnicas, mostrar o caminho da cura, dizer para esse paciente que tem solução, que não é aquilo que ele está pensando, o final, porque já orou, já jejuou e não deu jeito. Então, por isso que o profissionalismo do psicólogo tem que ser de primeira qualidade, sabe, dentro da ética profissional, dentro do consultório. Isso aqui é muito interessante porque a gente está falando aí a milhares e milhares de pessoas aí no Conversando com o Gama. Então, só para entender que essa postura da senhora, além de ser uma postura ética pelo Conselho Federal de Psicologia, mas ao mesmo tempo é um testemunho da sua fé, mostrando sua responsabilidade, seu compromisso em saber fazer a distinção. Porque muitos podem não entender e dizer, não, está negando a fé. Então, só para enfatizar o que a senhora está falando aqui, imagine uma pessoa levar a sua esposa em trabalho de parto e o médico lá, o obstetra que for fazer o parto, for um crente e ele parar para cantar um louvor, parar para pregar, a mulher morre. Imagine um médico cirurgião cardíaco, na hora que abrir o peito lá, vai tirar o cara. Não, vamos cantar um louvor aqui, vou fazer uma declaração, um ato profético aqui, vai morrer. Então, não é uma negação de fé. É um compromisso com a sua profissão. Com certeza. Então, e isso é uma essência do cristianismo. Essa é uma essência do cristianismo. Porque muitos podem estar aqui interpretando, não, porque nós não podemos negar a fé. Justamente a gente está fazendo uma declaração de fé respeitando o outro, a necessidade do outro, o momento do outro. E quando o outro abre as portas, aí sim dá uma possibilidade. E mesmo assim, essa possibilidade tem que ser utilizada com muita sensibilidade. Com certeza. Com muita sensibilidade. É muito boa essa colocação, porque mostra maturidade, idoneidade, responsabilidade, compromisso e autenticidade da fé. Com certeza. Porque se é uma religiosa, uma pessoa despreparada, trabalhando numa hipótese que a senhora não está isenta disso, e nenhum de nós, até mesmo no gabinete pastoral, a gente não está isento de pegar um moço, uma moça, chegar para nós já com tag e dizer assim, olha, eu sinto atração pelo sexo oposto. Aí a pessoa despreparada, não, tu está endemoniada, vou orar, vou expulsar esse demônio. Mas não conhece o histórico, não sabe o que está levando aquilo, não sabe o que está no interior daquela pessoa. E se ela estar ali, ela está justamente dando um grito de socorro, enxergando nesse profissional, que é o seu caso, num consultório, enxergando em ti uma confiança, uma referência em profissão, uma referência que vai suprir os seus anseios. Com certeza. E isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado por todos os psicólogos evangélicos, a gente cumprir a ética profissional, seja o médico, seja outras especialidades que vai falar da cura do ser humano. Isso é muito importante a gente frisar isso, colocarmos como pauta.